Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Olá, meu nome é Alexandre, eu estou aqui enviando um testemunho para o grupo, para a edificação dos irmãos. Eu estou aqui já nesse deserto já faz algum tempo. Não faz tanto tempo assim, no caso que minha esposa resolveu sair de casa. Ela pegou as coisas dela no dia 14 de janeiro. Ela foi morar na casa do meu sogro. Meu sogro mora aqui do lado mesmo, né, da minha casa. A gente tem uma casa geminada e essa casa ela foi morar, levou as coisas dela, levou a cama, levou as coisas dela, deixou tudo aqui. Eu tenho 2 filhas, somos casados há 20 anos, tenho uma filha de 19 anos, uma filha de 15 anos. E a gente estava nos últimos anos de 2017 brigando muito mesmo, discutindo, até teve uma agressão, né? E porque eu não estava aceitando a questão dela ficar na internet muito tempo. Ela chegava do trabalho, entrava dentro do banheiro e ficava com o celular lá dentro do banheiro e horas e horas e horas dentro do banheiro. A gente já é evangélico já faz algum tempo já, a gente participa de uma igreja há 11 anos, onde a gente ministrava no louvor, ela era ministra de louvor, eu também, mas por ocasiões de dívidas a gente teve que trabalhar aos finais de semana e acabamos não tendo tempo para ensaiar e acabamos abandonando a obra de Deus, nesse caso, que é o ministério de louvor. Só que quando a gente entrou nessa igreja, a gente estava indo muito bem, graças a Deus, a gente tinha restaurado, a gente estava morando um tempo, períodos separados, por causa de finanças mesmo. Ela foi morar na casa da mãe dela, eu fui morar na minha casa, na casa da minha mãe. Nisso, orando, buscando a Deus, a gente acabou, eu quebrantando meu coração, e que eu não queria morar na casa da minha sogra, a gente foi morar na casa da minha sogra, e nessa casa, lá nesse lugar, era um bar. Foi uma luta, irmãos, lá dentro, humilhados, sempre envergonhados, e ela sempre me apoiando, sempre do lado, discutindo com a própria mãe para defender a nós, a família. Mas teve um momento que ela não suportou tanta pressão e lá dentro, depois a gente já participava da igreja fazia 4 anos mais ou menos. E lá, acho que em uns 3 anos, não foi exatamente 4 anos que a gente ficou lá. E nos últimos anos que a gente estava lá, ela acabou voltando a fumar, voltando a práticas que desagradavam a Deus, mas eu sempre na oração, eu sempre questionando por que você não tenta parar de fumar. Aí lá dentro do deserto, lá dentro Deus deu uma casa maravilhosa pra gente, tem um terreno, a gente construiu essa casa, a gente veio morar nessa casa, com 2 anos com 3 anos mais ou menos, a gente já estava com a casa já praticamente pronta. A gente teve promessas do Senhor que teríamos maravilhas na nossa vida. Só que como ela veio com esse vício, ela veio totalmente já com um coração sem temor a Deus, acabou caindo em pecados e assim por diante. Nisso a gente passou uma luta também dentro da nossa própria casa, mas a gente conseguiu vencer e estávamos indo bem. Só que como, né, o cabeça sou eu, o sacerdote sou eu, da minha casa, eu não vigiei e comecei a pegar muito no pé dela. Querer que ela parasse, lutar contra a carne dela. E comecei a criticá-la, comecei a fazer coisas que desagradavam a Deus para ela e tal, e buscava sempre querendo que pela força que ela se libertasse, para que a gente pudesse progredir, mas eu não enxergava que mesmo assim Deus estava do nosso lado, Deus estava abençoando, bastava simplesmente buscar a Deus naquele momento, dobrar meus joelhos e buscar a presença de Deus para libertar mesmo o meu casamento, para acabar
com libertar ela de todos os problemas, mas eu não consegui enxergar isso, e de 2016 até 2017 eu comecei a pressionar ela demais, acabei caindo em pecado também, acabei traindo ela, eu me arrependo muito, porque foi uma traição com uma garota de 17 anos, e meu coração, sabe, dói hoje. Mas em 2017 eu virei muito minha cabeça também, porque eu não via uma mudança nela. E ela chegava da faculdade, entrava para dentro do banheiro e ficava. Às vezes eu ia dormir e ela acordava às vezes de madrugada e ela estava dentro do banheiro ainda. E nisso eu fiquei muito revoltado com essa situação. E comecei a abandonar a obra de Deus. E não estava muito mesmo revoltado com essa situação. E nisso em 2017, eu parei de procurá-la. E assim, sabe, o diabo entrou de uma forma potente. Ele já estava trabalhando às beiradas ali, trabalhando aos pouquinhos. E ele entrou em 2017, me colocou na mesma posição dos pecados dela. Eu hoje enxergo, o meu pecado foi os mesmos pecados dela, porque eu ficava às vezes na sala e ela ali na sala conversando com outras mulheres. Eu reconheço hoje que este pecado realmente também participou da minha vida. Eu reconheci, dobrei meus joelhos hoje, eu sei que Deus me perdoou, mas dia 14 de janeiro ela pegou as coisas e foi embora. Mas um mês antes, dia 14, dia 13, na verdade, de dezembro, a gente assinou o divórcio. Só que assim, assinou no escritório de advogados, de uma prima dela, mas eu percebi que depois da assinatura a gente se uniu. Começamos a se unir, começamos a conversar mais, a ter mais diálogo e tal. Mas mesmo assim, no dia 14, nós tivemos uma briga, uma discussão, e ela pegou as coisas dela e foi embora. Caí em desespero. Realmente eu vi hoje que eu perdi uma esposa que era dedicada, claro que tinha seus defeitos. Mas eu perdi uma esposa que aceitava conviver, aceitava a vida que levava. Não era uma vida de luxo, não é uma vida entendeu? Que não é todas as mulheres que aceitam. Mas eu vi isso nela, que ela não tinha esse luxo, ela vivia comigo, claro que sempre uma luta, mas ela sempre viciada na questão do WhatsApp, na questão do Facebook, dos messengers. Então ela ficava conversando com vários homens. Eu descobri isso porque ela acabava deixando aberto às vezes no computador, e eu ia entrar no meu Facebook, estava no dela, e tinha mensagem de homens lá, tinha respostas dela. Então ela vivia no WhatsApp, no Facebook. A vida dela aqui em casa era uma esposa que a gente fazia amor normalmente, andava de mão dadas, mas ela tinha uma vida paralela. E essa vida paralela começou a destruir o nosso casamento. Começou a destruir, eu também comecei a ter essa vida paralela. E hoje, graças a Deus, eu estou totalmente restaurado. Eu sinto no meu coração, eu abandonei todo o pecado, bloqueei todas as mulheres que eu tinha contato, mas ela foi embora. E no clamor a Deus, esse testemunho é em função do óleo que a Miriam começou a fazer um propósito de orar 7 dias, né, consagrando um óleo para ungir a cama. Só que a minha esposa não está na minha cama, não está na cama. Quem dorme comigo hoje é a minha filha mais velha, porque a minha sogra, para vocês verem, irmão, a luta como que Deus testa a nossa paciência. A minha sogra, que sempre me humilhou, sempre me envergonhou, ela é separada do marido e está em obras na casa dela e não tem onde ficar. E nisso a minha sogra estava na casa do meu sogro, que ele expulsou ela de lá, e ela veio ficar na minha casa, uma mulher que bebe, que fuma, mas eu tenho repreendido, tenho ministrado, tenho participado das orações aqui em casa. Eu sei que Deus vai tocar na minha sogra. E eu, no caso, querendo pagar o bem, pagar o mal, né, com o bem, aceitei ela de bom coração, estou aqui tratando dela, estou levando ela para resolver os problemas dela.
Então a gente está sempre juntos. Mas o testemunho é do óleo. O testemunho orei no primeira noite e comecei a ungir o capacete, porque eu levo minha esposa para trabalhar, levo minha esposa na faculdade, levo minha esposa em qualquer lugar que ela precisa. Então eu comecei a ungir o capacete, ungir o sapato dela, que ela deixa quando ela vem do trabalho, ela chega, deixa o sapato aqui em casa e vai de chinelo para casa do meu sogro. Ela almoça aqui em casa, ela toma café da manhã, ela janta aqui depois da faculdade, ela praticamente ela só dorme fora e fala que está separada. Tem eu como um amigo, tem eu como uma pessoa que fez parte da vida dela, mas que não estamos juntos mais, que ela vem aqui por causa das minhas filhas e tal, mas eu percebo que ela estava muito arredia nesses casos. E quando eu comecei a ungir o sapato e o capacete, irmãos, olha, uma pessoa que não largava o WhatsApp de jeito nenhum. Ela ficava até as 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, usando o WhatsApp dela, conversando sabe-se lá com quem, entendeu? Não sei se é em grupos, não sei. No outro dia tinha que acordar de manhã, acordava quebrada para ir trabalhar. Irmãos, eu comecei a ungir no primeiro dia. Olha, irmãos, eu sei que tinha que orar os 7 para ungir, mas eu usei minha fé. Falei com a Miriam, Miriam, o primeiro dia, no segundo dia que eu comecei a ungir o capacete, ungir o sapato, ungir ela, eu peguei no primeiro dia, no segundo dia, para ser mais exato, a minha filha começou a orar de madrugada comigo e ela ficou o final de semana inteirinho sem abrir o WhatsApp. Diz que não ia abrir o WhatsApp. Hoje ela vê muito pouco, ela fica horas sem entrar no WhatsApp, sem entrar no Facebook. No Facebook ela abandonou, não tem mais o Facebook, ela não entra mais. Às vezes demora semanas, 15 meses para entrar no Facebook. Hoje ela está totalmente sensível à voz de Deus, tem postado coisas, só palavras de Deus, tem postado para Deus falar com ela, convidou uma irmã para vir orar aqui em casa por ela, tudo durante esse período de oração, durante esse período de unção com óleo que a gente consagrou aqui todos os dias. Então é um testemunho e eu estou continuando a ungir, eu unjo o capacete e determinando que o capacete, quando ela coloca na cabeça, que Deus atue na mente dela, no subconsciente, eu unjo o calçado dela todo dia com esse óleo para pedir a Deus que ela leve elas para caminhos ao Senhor, para encontrar o Senhor. Então eu estou usando a minha fé, irmãos. Em nome de Jesus, eu sei que Deus já fez a restauração. Então confie na palavra do Senhor, confie mesmo no que Deus tem proposto para nós, porque eu sei que Deus vai restaurar o meu casamento e sei que Deus vai restaurar o casamento de todos, desde que a gente consiga usar a fé. Consiga simplesmente ver Deus agir, deixar na mão de Deus agir, porque às vezes as pessoas acham assim, mas você não deixou ir. Não, eu não peço para ela voltar para casa, não peço para a gente ficar junto, não peço para ela, olha, volte para casa, vamos conversar. Eu não critico ela, eu mando mensagem sim, mas falando para Deus que Deus abençoe a noite dela, e só isso. Ela é uma pessoa que não me repudia. Ela sempre está agradável comigo. A gente não briga durante esses 3 meses de deserto, 4 meses a gente está junto, desde a assinatura do divórcio. A gente não briga, não discute, a gente tem vivido uma vida paciente e eu tenho sido paciente esperando em Deus. Então eu não chamo ela para vir para casa, não falo para ela ficar em casa para dormir, não, eu simplesmente pergunto para ela, você quer ir jantar em casa? Aí se ela quiser a gente traz, se ela não quiser eu deixo ela na casa do pai dela. Então Deus vai fazer a obra, amém? Graças a ele e graças ao grupo que eu estou participando também. Eu quase não comento muitas coisas lá, mas Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Amém?